É isso aí, bom dia aí, né? Todos os meus amigos do Face, bom dia pessoal aí que tá curtindo, né? Pedindo, comentando aí sobre as Kombi, né? Que a gente monta aí, as Kombi Homer, né? Eu estou aqui um pouco para explicar para vocês aí alguns detalhes. Essa é a quinta Kombi que eu estou montando, foram quatro Kombi Homer, né? Montei e vendi, e essa é a quinta que eu vou montar. Primeira coisa que eu fiz nessa Kombi, eu comprei essa Kombi com motor novo, o motor 1600 novo. A primeira coisa que eu fiz foi lá colocar o motor 1300 nela. A primeira que eu tive também foi com o motor 1300. Essas Kombi a gente prepara para viajar. Então dentro dela eu coloco cama, mini geladeira, televisão de LED, mini guarda-roupa, pia para escovar os dentes, né? O que é necessário para a pessoa viajar e pegar estradas, que são exatamente cerca de 50 mil quilômetros por ano se a pessoa for viajar diariamente, constantemente, semanalmente, né? Todos os dias ficar viajando na estrada. E o seguinte, por que que eu troquei o motor dessa Kombi? Primeira questão, o pessoal está perguntando muito. E entre 10 mecânicos que a gente vai, 9 falam, não, o motor 1600 é melhor, 1300 é pior porque ele é mais fraco. O que que vem acontecendo? Eu venho pesquisando muito sobre essas questões de Kombi, né? Então, eu queria mandar um abraço para meus amigos, inclusive do Paraná, que montam muita Kombi Homer por lá. E andaram reclamando a respeito do motor 1600 por não aguentar viagem de longo tempo, não aguentar e rodar esses 50 mil quilômetros. O que ocorre é o seguinte, eu quero falar para vocês é o seguinte, eu pesquisei muito. Quando a Alemanha lançou a primeira Kombi no mundo, era o mesmo bloco de hoje em dia. Porém, o motor era 1200, né? Motor 1200. Depois lançaram o 1300, o 1500, o 1600 e o 1600 torque. O 1600, os engenheiros necessitou de colocar dois carburadores neles, para que eles aguentassem a compreensão do motor. Então era necessário que a gasolina é injetada em cima diretamente do pistão. Só que tem o seguinte, para equalizar esses dois carburadores, que a Kombi original vem com dois carburadores a 1600, é necessário um equalizador de carburador. Isso entre 100 mecânicos, um tem, olha lá. E não é em qualquer cidade que faz isso. Então o que os mecânicos fizeram? Foram lá, pegaram o carburador do 1500, né, ou do 1300 que seja, fizeram a adaptação e colocaram um único carburador. Funcionou? Deu certo? Deu certo. Para rodar dentro da cidade, rodar pouco, dá certo. Só que quando você pega uma distância, uma viagem longa, começa a espanar a cabeçote e dá trabalho. Isso de 1000 pessoas que fez a adaptação, um gostou e os outros não gostaram por questão de quem viaja não aguentar. Dentro da cidade aguenta, se rodar um pouquinho e parar vai aguentar. Questão de viagem não aguenta. Eu já tive Kombi que eu montei a primeira 1300, tive a 1600 carburação dupla, aguenta viagem, carburação dupla, aguenta viagem, que é a original. E já tive umas três carburação, carburador só 1600 que não aguenta viajar, não adianta que não aguenta. Eu basei o seguinte, se você tiver uma Kombi, montar uma casinha para você viajar com a sua esposa, né, com a sua família, ou até mesmo sozinho, para você acampar, fazer acampamento. Se você for rodar 50 mil quilômetros por ano, entendeu? O motor 1300 ele vai durar aproximadamente o mínimo 4 anos sem você colocar a mão nele. Se você for rodar os 50 mil quilômetros por ano 1600, creio eu que quase todo ano você vai ter que abrir e mexer no cabeçote, né? Então, isso foi um teste que eu fiz, foi pesquisas que eu busquei, desde a origem da primeira Kombi até hoje, qual foi a modificação que fizeram, né, nas camisas, no pistão, tudo, e eu cheguei a essa conclusão. Porém, o motor 1300, né, que é o motor que a gente coloca, que eu coloco nas minhas Kombis 1300, ele é mais fraco. Então, se uma subida, você sobe uma Kombi 1600 de 80, com o motor 1300 você vai subir de 30 a 40, certo? Só agora eu tô falando para vocês, o desgaste é menor, entendeu? Questão que eu não coloco muito peso. A Kombi ela é para 2000 e tantos quilos, entendeu? A Kombi ela é feita para 2100 e poucos quilos, a Kombi. Eu mal e mal carrego na minha Kombi uns 500, 600 quilos. Então, quanto a isso, não é problema, sabe? Mas eu já fiz vários testes, né? Pessoal estão pedindo isso daí para mim, pessoal estão me perguntando no Facebook. Então, tá em resposta. Eu falo para vocês, a Kombi ideal para se montar o motorhome é a Kombi motor 1300, né? Para você montar a Kombi casa, para você que vai viajar muito, é o motor 1300. E tem outro detalhe, a melhor Kombi para se você montar Kombi Homer é a Kombi Mix, porque são três Kombi, a Standard, a Cargo e a Mix. A Standard é para transporte de passageiro, então você não pode montar nada e carregar nada sobre ela.
A Mix ela é passageiro e carga. Então você pode montar seu motorhome na sua Kombi categoria Mix. Isso está escrito lá no documento dela. E a cargo você pode também montar, porém não pode carregar ninguém lá atrás. Mas você pode também estar montando. Então é a cargo ou a Mix. A standard, na minha opinião, não serve para montar Kombi Homer. Então, o que eu tenho pesquisado é isso. Quero agradecer a todos os meus amigos do Face. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre Kombi Homer, a gente tem várias ideias, né, vários projetos aí. E eu vou montar mais uma esse ano para realmente novamente pegar a estrada. E isso daí, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o motor dela 1600 novo, o motor era novo, e pus 1300 pela questão que eu sei que não aguenta, é passar dor de cabeça, é ter que descer motor, ter que mexer em cabeçote diretamente se eu continuasse com o motor 1600. Por isso eu adaptei e pus o motor 1300 do Fusca na minha Kombi. E eu dou essa dica aí para todos vocês que pensam, que queiram montar, queiram conhecer a Kombi Homer, né, o Motor Homer, que é o Casa sobre Rodas. E é isso aí, um abraço para todos vocês, valeu, obrigado, e se Deus abençoar, vamos estar postando mais vídeo aí sobre Kombi Homer, tá certo? Obrigado a vocês, valeu.